Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Infelizmente, com a questão aí da pandemia no nosso orbe, a palestra pública que iria ser feita na casa das irmãs, no Centro Espírita Irmãs Fox no Ibura, não vai ser possível ser feita presencial. Então, nós vamos fazer o nosso trabalho gravado para que todos possam assistir em seus lares, em suas casas, na mais comodidade possível. E antes de nós iniciarmos os trabalhos, fica a dica aí: fica em casa, não sai para nada, só sai para resolver questão de comprar medicamento e alimentação, tá, pessoal? Então, como nós não temos dirigentes, nem oradores, nem nada para a hora chegada, nós vamos fazer a nossa preparação. Eu estou aqui procurando o livro para a gente fazer o nosso exórdio. Achei. O nosso exórdio que vai ser feito no livro aqui do Emmanuel, para nos reequilibrarmos nesse momento que nós precisamos tanto. Sendo assim, para quem ainda não me conhece, meu nome é Herbert Aragão, sou do movimento espírita, estudioso na doutrina, há algum tempo já. E a gente está aí nessa batalha de aprendizado para o melhoramento de todos nós nessa reencarnação. Sem mais delongas, vamos fazer aqui um exórdiozinho. Depois a gente faz a nossa prece para darmos início ao nosso assunto. E por sinal, esqueci até de dizer qual é o assunto. O assunto da gente hoje está no Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, que vai da questão 126 a 131. Então, para início de hoje, estamos no livro Palavras de Vida Eterna, de nosso querido Chico, por Emmanuel, e o item vai ser Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 26. E aí, Emmanuel comenta: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício, de certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa.
Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantir o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então esse é o nosso exórdio, pedindo para a gente se acalmar. Tudo vai passar, está tudo sob controle na mão do Senhor. Precisamos aprender a ter confiança, a ter fé. Quando aparecem certas circunstâncias de provas, nós precisamos confiar no que a gente estuda, no que a gente está aprendendo com a doutrina espírita. É a hora de mostrar a sua fé no que você está praticando. Sem mais, vamos fazer uma prece para darmos seguimento ao nosso trabalho da noite de hoje. Querido Deus Pai, de misericórdia infinita e de amor, ao querido Mestre Jesus, toda a equipe espiritual, estamos aqui, Senhor, para te agradecer esta oportunidade imensa de estarmos estudando esta doutrina de amor. Te pedimos, Senhor, para que possamos compreender cada dia todas as nossas provas que estão por vir, que possamos ter fé, confiança no alto, que possamos, Senhor, passar por mais essas provações que estão chegando no nosso orbe, no nosso planeta. Então, Senhor, derrama tuas bênçãos em cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Sendo assim, nós vamos iniciar o nosso trabalho, que agora eu vou transferir o nosso vídeo para os nossos slides. Então aguarde um momentinho que a gente vai fazer esse nosso trabalho agora. Então, continuando aqui no nosso projeto, no nosso trabalho de hoje, já que nós não temos como estar presentes materialmente no mesmo ambiente, por circunstâncias de saúde no nosso querido planeta. Então nós estamos fazendo hoje uma palestra, um estudo gravado para as pessoas assistirem aí da casa das irmãs Fox. E o que foi pedido foi justamente do livro Dos Médios, o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, que a ele vem trazer esses subtítulos, que é os vestuários, a formação dos objetos tangíveis, modificações da propriedade da matéria e a ação magnética curativa. Nessa questão aí, vamos começar aqui, a questão do 126 a 27, que é vestuário dos espíritos. Vale lembrar que lá do outro lado não é o mesmo processo da gente aqui, né? Aqui nós temos um guarda-roupa, compramos vestimentas, abrimos lá o nosso guarda-roupa e escolhermos o que vestir para sairmos em certas ocasiões.
trabalhos, passeios, festas ou casamentos, né? Então cada momento aqui no plano terreno nós temos um tipo de roupagem para usarmos. Mas e lá no plano espiritual, como se dá isso? Então nós vamos ver aqui o que é que os espíritos nos dizem através disso. Então no item 126 dissemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas de drapeados ou mesmo com seus trajes comuns. Os drapeados parecem ser um costume geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se onde vão buscar vestimentas semelhantes em tudo aquelas que usavam enquanto vivos, com todos os acessórios que completam o traje? É claro que não levaram estes objetos consigo, já que os objetos reais ainda estão ali sob nossos olhos. De onde então provém os que eles usam no outro mundo? Esta questão sempre intrigou muito, mas para muitas pessoas era uma simples questão de curiosidade. Ela confirmava, entretanto, uma questão de princípio de grande importância, pois sua solução nos colocou na direção de uma lei geral que encontrava, igualmente, sua aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que tinham sido tentadas. Podia-se, até certo ponto, perceber o traje, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte de alguma forma do indivíduo. O mesmo não se dá com os objetos acessórios, como por exemplo a caixa de rapé do visitante da senhora enferma de que falamos no número 116. Notemos a esse respeito que não se tratava aqui de um morto, mas de um vivo, e que este senhor, quando voltou em pessoa, trazia uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição, onde, portanto, seu espírito encontrara aquela que ele trazia quando estava aos pés do leito da doente. Poderíamos citar um grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bastões, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Então, veio-nos uma ideia: é que os corpos inertes podiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos podia ter uma parte quintessenciada que escapa aos nossos sentidos. Esta teoria não era destituída de verossimilhança, mas era impotente para explicar todos os fatos. Há um, principalmente, que parecia ter que frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratara senão de imagens ou de aparências. Vimos muito bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas esta tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido dissipa-se como uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que é mais ainda é ver produzir-se matéria sólida persistente, como o provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, de que falaremos detalhadamente num capítulo especial. Entretanto, como este fenômeno
liga-se intimamente com o assunto de que tratamos neste momento e que constitui uma das aplicações mais positivas. Anteciparemos, pela ordem, o lugar em que ele deveria vir. E aí ele vai completar aqui o 127 para poder a gente pegar um pouquinho aqui o contexto. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o auxílio da mão do médium, nem do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para certificar-se de que não se está sendo vítima de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel, e se estiver nas condições convenientes, ao final de um tempo mais ou menos longo, encontrar-se-ão traçados no papel caracteres, sinais diversos, palavras, frases e até discursos, na maioria das vezes, com uma substância acinzentada, análoga à grafita, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e até tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, embora pouco comum, não é entretanto muito raro, pois há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Se juntássemos um lápis com o papel, poder-se-ia crer que o espírito desse serviria para escrever, mas desde o momento que o papel é deixado inteiramente só, é evidente que a escrita se formou de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou esta matéria? Então, vimos que no item anterior está falando da vestimenta, né? Que muitos aparecem com a sua vestimenta de traje normal depois da morte. Sim. Por quê? Porque a maioria desses espíritos eles ainda não sabem plasmar outro tipo de vestimento. Então, quanto mais você é apegado à matéria, mais difícil fica desse aprendizado. Logo, quando você começa a mudar as suas atitudes, as formas de pensamento no plano, na erraticidade, né, que é no plano invisível, lá depois do desencarne, você facilita o aprendizado para aprender a fazer essas plasmagens, né? A gente vai ver um vídeo do nosso lado daqui a pouco falando sobre isso. E a questão aqui deste item 127 é como se fosse uma psicografia, mas a psicografia ela necessariamente precisa de um médium, né? Um médium, que eu estou dizendo, uma pessoa que esteja reencarnada num corpo material, e os espíritos vão se aproveitar ali dos fluidos do médium e vão escrever através da mão dele ou do pensamento, vai depender do tipo de psicografia que o médium tem, tipo da faculdade mediúnica. Já aí na questão que ele está trazendo aí da psique da... Cadê? Esqueci a palavrinha aqui. Cadê? A pneumatografia tá lá em cima, eu sem ter visto. E é diferente. Você pode pegar um pedaço de folha, dobrar, colocar em qualquer ambiente e deixar lá. Se tiver algum tipo de, talvez um médio de efeito físico, eu presumo, porque vai precisar tirar algum fluido de algum lugar para poder ele escrever através da folha. Precisa de algum fluido animal. Se eles vão tirar do fluido humano, ou se eles tiram do fluido animal, do fluido vegetal, de algum lugar ele vai tirar para fazer esse efeito aí. Então são raros hoje em dia, né, esses tipos de comunicação. Isso foi mais no começo da época, né, que começou
mediunidade mais aflorada, digamos assim, né? Na época de Kardec, naquela época, para comprovar que existia a vida após a morte, que existiam espíritos e que a gente não morria, e simplesmente depois do corpo físico nós continuávamos vivos. Então muito efeito físico que foi feito, que existia há tempos atrás, tempos remotos, hoje já não existe, porque hoje a gente já tem a convicção, a certeza, e a ciência prova isso, né? A ciência, que eu digo, aqui se estuda a doutrina espírita. Então a gente tem já esses relatos, né? André, pensei que já estivesse pronto. Para quê? O ministro Clarencio lhe autorizou a visitar a cidade. Mas Lises, assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra do ministro Veneranda? Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lises, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Então aí no vídeo do André Luiz, né? Aí em nosso lar nós vamos ver o Lísias ensinando ao André Luiz plasmar outra vestimenta. A gente vê que no começo do filme ele está com uma vestimenta e agora ele aparece com outra. Por quê? Porque no plano espiritual é feito a plasmagem no perispírito. O perispírito é que vai formar este envoltório como uma roupa para nos vestirmos. Continuando, ele continua. Tal é a questão a cuja solução fomos conduzidos pela caixa de rapé, de que falamos ainda há pouco, que é a continuação dali da questão, né? E aí, agora a gente vai entrar na questão da formação espontânea de objetos tangíveis, que vai do item 121 às questões 1 e 5. Kardec vai trazer o seguinte: foi o Espírito São Luís que nos deu esta solução nas seguintes respostas. São Luís é o guia, na época era o guia protetor de Kardec. Foi ele que começou a trazer todas as questões mediúnicas, né, para auxiliar na codificação. E aí no item 1 ele vai falar: citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Está falando da pessoa encarnada. Este espírito possuía uma caixa de rapé e pegava uma pitada. Experimentava ele a mesma sensação que se experimenta ao fazer isto? E os espíritos dizem que não. No item 2, ele vai falar o seguinte: esta caixa de rapé possuía a forma daquela de que ele se servia habitualmente e que se encontrava em sua casa. Que caixa de rapé era esta nas mãos deste homem? E os espíritos respondem: uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que esta senhora acreditasse na realidade de sua presença
e tomou todas as aparências da realidade. No item 3, dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queriam saber se aquela caixa de rapé não era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia qualquer coisa de material. Certamente, é com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de roupas semelhantes àquelas que o espírito usava quando vivo. A experiência nos ensina que nem sempre se deve tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos, interpretando-as de acordo com nossas ideias. Nós nos expomos a grandes equívocos. É por isso que é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresente a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem constantemente os próprios espíritos. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, continuamente reproduzida em casos análogos, poderia se prestar a uma falsa interpretação. E aí vamos ao item 4. Será que a matéria inerte poderia desdobrar-se? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, estes objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens nele são representados pelos espíritos. Não é assim que acontece. O espírito tem sobre os elementos materiais espalhado por toda a parte no espaço. Na vossa atmosfera, um poder que estás longe de suspeitar. Ele pode, à sua vontade, concentrar estes elementos e lhes dar a forma aparente própria aos seus projetos. Faço novamente a pergunta de uma maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas com as quais se cobrem os espíritos são alguma coisa? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Então aqui nesse conteúdo todo ele está simplesmente resumindo o que a gente mencionou mais na frente, né? É o próprio perispírito que plasma, que ele se modifica e cria um tipo de vestimenta para a gente no plano espiritual. A questão aí das aparições também é muito interessante, porque deixa eu pegar aqui o que Kardec fala sobre aparições no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Deixa eu achar aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Alucinação, aparição. Da aparição, ele vai dizer o seguinte: fenômeno pelo qual os seres do mundo incorpóreo se manifestam à vista. E aí ele vai dar alguns conceitos também de aparição. Vai ter a aparição vaporosa ou etérea, a que é impalpável e inatingível e não oferece nenhuma resistência ao toque. A aparição tangível ou estereológica, a que é palpável e apresenta as consistências de um corpo sólido. E aí ele continua: a aparição difere da visão por ocorrer no estado de vigília, através dos órgãos visuais, e enquanto o homem tem a plena consciência de suas relações com o mundo exterior. A visão dá-se no estado de sono ou de êxtase. Ocorre igualmente no estado de vigília
por efeito da segunda vista. A aparição é registrada pelos olhos do corpo. Produz-se no próprio lugar em que nos encontramos. A visão tem por objeto coisas ausentes ou distantes, percebidas pela alma em seu estado de emancipação. E quanto as faculdades sensitivas estão mais ou menos suspensas. Então isso é o que Kardec nos traz também aqui de informação sobre aí o que é aparição. E aí, para a gente ter uma ideia dessa parte aí de aparição, nós temos o exemplo, eu não sei se todos assistiram, mas tinha um filme de Bezerra de Menezes, que se não me engano é o Espírito de um Diário, o Espírito de um Diário, o Diário de um Espírito. Lá tem uma cena que ele está precisando de dinheiro e ele estava numa situação muito complicada, o Bezerra. De repente chega um rapaz jovem pedindo ajuda para que ele o ensinasse, né? Desse aulas particulares, acho que era de matemática. O Bezerra na hora aceitou, né, que ele estava precisando de dinheiro, só que esse rapaz quis pagar antecipado, então entregou muito dinheiro a ele. O Bezerra ele não queria aceitar aquele dinheiro na hora, mas a necessidade dele terminou ele aceitando. E esse jovem nunca apareceu para ter aula. Então isso aí foi uma aparição. Os espíritos às vezes aparecem para nos ajudar, nos auxiliar, né? E aí é um exemplo de aparição. Foi tangível, né? Porque você tocou. Existe a tangível e a não tangível. Esse aí foi de contato físico. Ele conseguiu momentaneamente criar um corpo físico, ficar como se fosse realmente um ser encarnado, apesar de não estar. E é isso. Então sigamos. Aí agora nós vamos entrar no subtítulo chamado Modificações das Propriedades da Matéria, que vai do item 128, questões 6 a 18, e item 129 e 130. Continuando no item 128, nas questões de 6 a 18. Resulta desta explicação que os espíritos fazem a matéria etérea passar por transformações à sua vontade, e que assim, por exemplo, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou inteiramente pronta, mas que ele próprio a fazer no momento em que teve necessidade dela, por um ato de sua vontade, e pôde também desfazê-la. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como roupas, joias, etc. E a espiritualidade fala, mas é evidente. Esta caixa de rapé tornou-se visível para aquela senhora ao ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível para ela? Ele teria podido. Caso acontecesse, esta senhora teria podido pegá-la em suas mãos, acreditando ter uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Se ela tivesse aberto, teria nela provavelmente encontrado rapé. Se ela aspirasse esse rapé, ela teria feito espirrar? Sim. O espírito pode então dar não só a forma, mas propriedades especiais, se ele o quiser. Foi somente em virtude deste princípio que respondia afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria, e que estáis longe de suspeitar, como já vos disse. Suponhamos então que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a ingerisse. Teria ela sido envenenada? Ele teria podido, mas não teria feito.
Isso não lhe teria sido permitido. Por quê? Porque tudo é dado a permissão de Deus. Já pensou se os espíritos que estão desencarnados pudessem criar veneno para matar quem está encarnado? Seria complicado. Não, não pode. O que pode são missionários de Deus, né? Trabalhadores de Jesus, que vêm para nos auxiliar. Eles vão manipular esses fluidos para auxiliarmos. Tudo que ele está falando dessa caixa de rapé é idêntico à questão do jovem lá com o Bezerra de Menezes. Ele conseguiu transformar, modificar ali os fluidos, fazer aparecer dinheiro, auxiliando Bezerra de Menezes, que estava precisando de dinheiro. Teria ele tido o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença, e este caso já teria acontecido? Sim, muitas vezes. Ele poderia então também fazer uma substância alimentar. Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém tivesse podido comê-las, ficaria saciado? Sim, sim. Mas então não procureis tanto para encontrar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos olhos grosseiros essas partículas materiais que atravancam o espaço, no meio da qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-o e os fareis retornar ao estado normal. Privai-os do calor, e eis que essas moléculas impalpáveis e insensíveis tornam-se um corpo sólido e bem sólido, e outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais surpreendentes ainda. Simplesmente, o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Os objetos que se tornaram tangíveis pela vontade do espírito poderiam ter um caráter de permanência e estabilidade e se tornarem de uso? Isto poderia acontecer, mas não se faz. Está fora das leis. E aí a gente se lembra que isso às vezes acontece em reuniões mediúnicas, né? A gente às vezes vê lá flores, alguns cestos, sente o cheiro de perfumes, entre tantas outras coisas. Vou tomar um golinho d'água aqui que a garganta secou. Continuando, todos os espíritos possuem, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? É claro que, quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente o produz, mas isso ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter este poder. O espírito tem sempre a percepção da maneira como ele produz, quer suas vestes, quer os objetos aos quais dá aparência? Não. Frequentemente concorre para a formação destes, por um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se não estiver bastante esclarecido para isso. Se o espírito pode aurir no elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, ele pode também dele extrair o que for necessário para escrever e, por conseguinte, isto parecer nos dar a chave do fenômeno da escrita direta? Finalmente entendeis. Eu acho que a gente... tá certo. Tá cá. E aí, seguindo o item 18,
Se a matéria de que se serve o espírito não possui persistência, como é que os traços da escrita direta não desaparecem? Não critiqueis as nossas palavras. Primeiramente, eu não disse nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso. Aqui são sinais traçados, que é útil conservar, e se são conservados. Eu quis dizer que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam se tornar objetos usuais, pois na realidade não há agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos. A teoria acima pode resumir-se assim: o espírito age sobre a matéria, ele aure na matéria cósmica universal os elementos necessários para formar livremente objetos que têm a aparência dos diversos corpos que existem na Terra. Ele pode, igualmente, operar sobre a matéria elementar pela sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que frequentemente a exerce como um ato instintivo quando é necessário e sem se aperceber. Os objetos formados pelo espírito possuem uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade. Ele pode fazê-los ou desfazê-los livremente. Estes objetos podem, em certos casos, ter, aos olhos de pessoas vivas, todas as aparências da realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até tangíveis. Existe formação, mas não criação, visto que do nada o espírito nada pode tirar. A existência de uma matéria elementar única é hoje quase geralmente admitida pela ciência e confirmada como se viu pelos espíritos. Esta matéria dá origem a todos os corpos da natureza, pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode tornar-se venenosa, através de uma simples modificação. A química nos oferece numerosos exemplos. Todos sabem que duas substâncias inocentes, combinadas em certas proporções, podem produzir uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Acrescentai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem modificar as proporções, basta muitas vezes uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, já que o espírito possui somente, pela sua vontade, uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar. Concebe-se que ele possa não apenas formar substâncias, mas também desnaturar-lhes as propriedades, fazendo aqui à vontade o efeito de um reagente. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido, do magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água através da vontade. O espírito, agente é o do magnetizador, na maioria das vezes, assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transformação com o auxílio do fluido magnético, e, como já foi dito, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Então, nessa parte da ação magnética curadora, existem vários métodos que a gente pode ver. Nós conhecemos aí através do passe de cabine, nós vamos ver através da irradiação, nós vamos ver através da fluidoterapia,
através da água magnética, né, que antigamente chamava-se de água purificada, hoje é água magnética. Pode ser através de um abraço, pode curar, através de um olhar, dependendo do olhar que você faz para a pessoa, você pode estar fazendo uma cura também. Então, temos vários métodos sobre ações magnéticas, principalmente sobre o pensamento e a água. Se vocês tivessem noção do que é uma questão magnética com a água, através do nosso pensamento também, provavelmente as pessoas já teriam mais mudado a forma de agir e de pensar. E isso a gente vai ver em alguns vídeos agora que a gente trouxe. Esses vídeos foram tirados de um documentário chamado Quem Somos Nós? Uma Nova Evolução. Esse vídeo eu acho que é de 2002. Que o primeiro deles é de 98, esse é o segundo. Então é um documentário antigo de vários pesquisadores, né, na área da ciência. São formados em PhDs, MBA, mestrado, doutorados, né? Acho que não tem nem mestrado, só tem doutorado, PhD e MBA, esse pessoal. Então são pessoas realmente que têm um grande conhecimento nessa questão aí do magnetismo, da forma de pensar. Então a gente vai assistir aí os vídeos e depois nós voltamos. A cena, falta esperar assim, você tinha terminado. Então ele continua aqui, ó. Se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nem sequer uma propriedade da matéria, mais etérea. A vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas podem assim ser transformadas. A vontade é o atributo tanto do espírito encarnado quanto do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na realização da força de vontade. Podendo o espírito encarnado agir sobre a matéria elementar, pode igualmente, portanto, variar-lhes propriedades dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. E aí ele vai falar aqui, que é para ver no capítulo referente aos médios, artigo relativo aos médios curadores, na revista Espírita de julho de 59, página 8489. E assim... Todo mundo afeta. We all are doing it. Me diz onde você está. Ah, tá bom. Mas corre, tá certo? Porque as modelos estão me dando dor de cabeça. 10 minutos. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto.
O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Seguindo aqui, vamos ver aqui mais 2 videozinhos aqui. Se sabemos os pensamentos de uma pessoa, vamos conhecê-la melhor pelos seus vícios. Depois de 24 horas ininterruptas, num contínuo de emoções que se expõem no corpo dela, saberemos os seus pensamentos. Eu te odeio. Nunca reencarnamos como pessoas que amávamos muito. Sempre reencarnamos em situações onde nos odiamos. Eu te odeio.
Josa! Isso é ruim! Olha pra você! Venha! Vai lá! Ficando velha! Ficando velha! Eu te odeio! Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Ninguém nunca deu conhecimento inteligente o suficiente sobre a sua própria beleza. Como você funciona de dentro para fora. How you work from the inside out. Why do you have addictions? Por que você tem vícios? Você não tem nada melhor? Porque ninguém nunca lhe ensinou como sonhar com alguma coisa melhor. Existem dados agora que mostram que quando as pessoas são viciadas, seja em cocaína, heroína, nicotina, álcool, todas parecem compartilhar de uma propriedade de bloquear o crescimento das novas células cerebrais. E isso pode ser completamente revertido quando o consumo de drogas acabar. Ai, pipoca. Se você não vê a armadilha, passará maus bocados até enxergá-la. Porque se não enxergar, é o seu único jeito de aprender, de entender uma coisa nova. O universo traz essas coisas na sua porta, e há aprendizado nelas, se estiver disposto a refletir e pensar além do pensamento cartesiano. Posso? Nossa! Empresta a pasta de dente? Obrigada! Quando falo de desaparecermos, não digo fisicamente. Quero dizer que saímos da área do cérebro que tem a ver com a personalidade, com a nossa associação das pessoas, de lugares, de coisas, de tempos e eventos. Não existimos nos centros associativos do nosso cérebro. Isso reafirma a nossa identidade. Reafirma a nossa personalidade. Vamos já segmentar o último vídeo. Se sabemos os pensamentos de uma pessoa, vamos conhecê-la melhor pelos seus vícios. Depois de 24 horas ininterruptas, num contínuo de emoções que se expõem no corpo dela, saberemos os seus pensamentos. Eu te odeio. Nunca reencarnamos como pessoas que amávamos muito. Para onde eu vou? O que acontece quando eu morrer? Elas começam a se fazer essas perguntas, começam a flertar e interagir com a percepção e podem ter um colapso nervoso, quando na verdade o que está acontecendo é que os velhos conceitos de como viam o mundo e suas vidas está desmoronando. É por isso que pouca gente entra nessa viagem, porque é desnorteador. Os modelos com os quais vivíamos têm que ser quebrados, e temos que nos liberar nesse caminho. E algumas vezes existe um período confuso entre o conforto que conhecíamos antes e o real estado do conforto
quando nos tornamos senhores da nossa existência, que chega depois do caos. Muita gente, quando chega ao caos, perde as esperanças e volta para o velho pensamento e para a segurança. Elas vivem uma vida razoável e podem morrer com um pouco de paz, mas elas não evoluíram nada espiritualmente nesse experimento que chamamos de vida. Estamos em um território novo no nosso cérebro, e por isso estamos religando o cérebro, reconectando a um novo conceito que definitivamente nos transforma de dentro para fora. Se eu mudar de ideia, mudarei minhas escolhas. Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar. Por que eu não posso mudar? No que eu sou viciado? O que quimicamente eu vou perder? A que pessoa, lugar, coisa, época ou evento eu sou quimicamente apegado que não consigo deixar para trás porque eu posso ter que passar por uma abstinência química a partir daí. Portanto, o drama humano. Hence the human drama. A vida é como uma página em um livro enorme, na qual sempre vamos ser quem somos. Mas sempre com carências inerentes de pretensão à ambição. Uma pretensão que nos leva do tédio de odiar nosso próprio reflexo à própria criação de novos sonhos, onde somos deuses ambiciosos. Esse é o único... Enfim, meus irmãos, é mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês, trazendo aí esses vídeos aí mostrando sobre magnetismo. O primeiro vídeo nós vemos a ciência provando que há mudança na molécula da água através do pensamento. Depois nós vamos ver a personagem da história com raiva e ódio, e aí ela se lembrou do qual mal estava fazendo para si mesmo. E no terceiro vídeo mostra ela já se modificando, ou seja, trabalhando o magnetismo em si mesmo, fazendo sua autocura. Porque através desses pensamentos que nós temos negativos, equivocados, de pensarmos mal contra os nossos irmãos, alguma coisa desse tipo, nos adoece. E essas doenças podem chegar a criar úlceras, até mesmo o câncer em nós. Então, que possamos refletir e começar a mudar nossos pensamentos. O próprio André Luiz, quando desencarna lá em nosso lar, né, que ele desencarna para nosso lar, que ele pede o diagnóstico da doença, que ele sabia que tinha morrido de uma doença no intestino, né, grave, que provavelmente era um câncer. E o Clarencio diz a ele: não, você morreu por causa de orgulho, de egoísmo, da vaidade, do uso abusivo do álcool, do fumo, de noite mal dormida, etc. Então tudo isso aí afetou para criar doenças no corpo físico reencarnante. É isso que nós temos para o dia de hoje. Espero ter sido aproveitado. Gostaria muito de ter sido ao vivo com todos vocês para nos revermos, mas por enquanto não dá. Então a gente vai trabalhando do jeito que pode. Que Deus nos abençoe, nos conforte, que nos ilumine, que traga a luz necessária para todos nós, nos abençoe, nos proteja
para passar por essa prova que está aí, que é o Covid-19. Que as bênçãos do alto possam nos proteger e passar por mais uma prova com fé e com gratidão. Confia no alto, tudo passa. Confia, assim seja.